Você já se pegou correndo sem saber pra onde? Ou fazendo as coisas com pressa, sem nem saber exatamente por quê? Hoje parece que todo mundo vive com muita pressa, quer fazer tudo correndo, mas será que essa pressa toda é realmente necessária? Olá, meu nome é Samuel e hoje eu quero te convidar a desacelerar um pouco comigo. Hoje em dia, em especial com a internet, parece que todo mundo vive num tempo muito acelerado. Essa cultura de alta performance, essas vidas de influenciadores que são mostradas em que 7 horas da manhã a pessoa já fez 10 atividades e ela já foi na academia, já passeou com o cachorro, enfim, fez muitas coisas. Coisas que muitas vezes nem são reais, né? Essa cultura de alta performance, de altas entregas. Hoje a gente vive esse idealismo de que a produtividade é o melhor que o ser humano pode ser, que a produtividade é o nosso objetivo, talvez. Parece que tá todo mundo correndo contra o tempo. Se você tem uma entrega para fazer, você corre para conseguir respeitar esse prazo. Quando você tem tempo, você corre para poder fazer mais coisas e poder entregar mais coisas. Isso muitas vezes vem do nosso trabalho, né? Mas a gente acaba trazendo também para nossa vida particular. A gente vive como se a gente tivesse sem tempo. A gente vive como se a gente estivesse atrasado todo dia. Eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu vou andando na rua para ir a algum lugar e eu me percebo correndo como se eu tivesse atrasado e eu nem tenho horário para chegar. Mas será que essa pressa é sinônimo de viver melhor? Viver nesse ritmo frenético, viver sempre correndo, tem algumas consequências não tão legais para nossa vida. Uma delas é trazer uma desconexão com as pessoas e até mesmo com a sua vida, com o presente. A gente acaba ficando mais superficial nas relações porque não dá tempo de construir algo mais sólido. Não dá tempo de você conhecer alguém numa conversa, não dá tempo de você escutar com atenção e, consequentemente, as relações elas vão ficando num nível muito superficial. Além disso, a pressa ela te rouba o seu bem mais valioso, que é o presente. Viver pensando no que você tem que fazer no futuro, viver pensando na sua próxima entrega, viver pensando no que você tem que falar, te rouba o presente. E a vida acontece no presente. Quantas vezes você já deixou de aproveitar um momento porque você estava pensando no próximo? Quantas vezes você já deixou de escutar com atenção uma pessoa porque você estava pensando na resposta que você ia dar? Isso acontece muito comigo, principalmente quando eu quero aprender alguma coisa. Eu costumo usar muito o YouTube, já falei isso aqui, e eu faço tudo aqui. Eu escuto podcasts, eu escuto música, e tem muitos momentos que eu tô em casa fazendo tarefas mais automáticas que eu gosto de colocar algum conteúdo que eu tenha interesse para eu poder absorver. E eu já percebi, ou até quando eu tô treinando também, que quando eu coloco um vídeo, sei lá, ele tem 20 minutos, mais ou menos do meio pro final eu já começo a ficar com uma ansiedade de pensar o que eu vou ver depois. E aí muitas vezes, antes de acabar isso que eu tô escutando, o que eu tô vendo, eu já tô preocupado com qual vai ser o próximo conteúdo que eu vou ouvir ou que eu vou ver depois para ocupar esse tempo. Então, até mesmo no momento em que eu não tenho um compromisso de uma entrega, eu acabo ficando ansioso e criando pressa para ocupar o momento. E isso faz com que muitas vezes a gente deixe de aproveitar esse momento específico, esse momento do agora. Então, meus amigos e minhas amigas, pense que a pressa te tira a vida. A vida ela acontece devagar, essa é a verdade. Eu acho super importante que a gente consiga identificar qual é o nosso tempo. E cada pessoa tem um tempo.
Tem gente que já é naturalmente mais acelerado, mais ligeiro. Tem outras pessoas em que precisam um pouco mais de tempo para vivenciar as coisas com mais qualidade. E a gente acaba sempre, ou muitas vezes, adequando o nosso tempo ao tempo das outras pessoas, ao tempo do seu trabalho, ao tempo de coisas. Isso até pode funcionar por um período assim, sabe, por um momento, mas isso traz com certeza muitas consequências que não são tão legais. Então eu acho que é muito importante você identificar qual é o seu tempo, e esse seria o primeiro passo. E você identificando o seu tempo, a segunda coisa legal a se fazer seria tentar respeitar sempre que possível. Durante a correria do dia a dia, no trabalho, muitas vezes você não vai conseguir, mas às vezes você tem um tempo no final de semana, você tem momentos em que você não precisa fazer as coisas com pressa. Dando um exemplo meu também, que é algo que eu tenho tentado praticar. Nos finais de semana são os dias que eu arrumo a casa, lavo roupa, faço coisas que eu não consigo fazer durante a semana. E eu já reparei que nesses dias eu acordo e eu já quero fazer tudo e com pressa para terminar, para cumprir todas as tarefas. E eu até entendo, porque não é legal ter tarefas pendentes. Eu tenho isso, né? Me incomoda um pouco ter uma lista de coisas pendentes. Então, muitas vezes eu quero fazer tudo para poder me livrar e terminar. Mas eu não tenho uma entrega com um cliente ou com um chefe. Eu não necessariamente preciso fazer tudo, todas essas coisas correndo. E eu tenho tentado ficar consciente sobre isso e desacelerar nesse sentido, entendendo que eu não preciso correr para fazer os trabalhos de casa, por exemplo, e se eventualmente alguma coisa eu não conseguir fazer nesse dia, tá tudo bem, porque eu não sou uma máquina e eu não preciso entregar tarefas a todo tempo e eu não preciso que todos os segundos dos meus dias sejam de alta performance. E eu já tenho um rendimento de alta performance que o meu trabalho me demanda. E que é legal, eu me satisfaço com as minhas entregas também, eu me satisfaço com a evolução do meu trabalho. Não quero romantizar e dizer que você, viva no teu tempo e é isso que vai acontecer, porque muitas vezes não dá pra gente viver no nosso tempo. A gente vive no mundo material, a gente precisa trabalhar, o trabalho muitas vezes exige pressa em muitos sentidos. Mas justamente o que eu quero dizer é que nos momentos em que você não tem esse compromisso de entrega, se você não tem um cliente, você não tem um compromisso específico com alguém, faça um compromisso com você de respeitar o seu tempo. O pouquinho que você conseguir, um dia, 10 minutos do seu dia, enfim, já é alguma coisa. E eu acredito muito, porque é isso que eu tenho sentido com a minha experiência, que tudo que eu falo aqui é baseado na minha experiência, que isso sendo construído diariamente, vai trazendo realmente mais calma e você vai conseguindo expandir isso, sabe? Começa com um pouquinho de tempo e depois você vai vendo que você consegue encaixar. Isso vai se expandindo bem lentamente e vai se espalhando para outras áreas. E comigo particularmente, respeitar mais esses momentos respeitar mais o meu tempo, tem me feito passar até pelos momentos de mais necessidade de ação, de mais pressa, com mais calma, porque às vezes você precisa de uma ação rápida, mas a sua cabeça não precisa estar lá. Eu tenho percebido que isso tem me ajudado a ficar mais tranquilo, mesmo quando eu tenho uma lista grande de tarefas, ou mesmo quando eu tenho um prazo curto para entregar. E isso leva a gente para um outro assunto que eu não vou me aprofundar muito agora, eu quero falar um pouco mais para frente, mas que é o desapego, que é você desapegar dessa necessidade de entregar tudo e de ser uma máquina, de ser perfeito, de ser uma pessoa de alta performance o tempo todo e de pequenas tarefas. Então, se eu puder te dar uma dica sobre esse assunto que funciona muito para mim, essa dica é: entenda e respeite o seu tempo, sempre que possível. Mas você pode se perguntar: como eu faço isso?
na prática. Obviamente, cada pessoa tem um ambiente, uma história de vida, tem uma realidade, e eu jamais quero romantizar ou resumir tudo em uma coisa só ou generalizar. Mas eu acredito que cada pessoa dentro da sua realidade pode encontrar a melhor forma de fazer isso. E tem coisas que são simples, por exemplo, respirar fundo algumas vezes. Quando você se perceber nesse automático da pressa, seja para uma entrega por um prazo real ou uma pressa que ela é por nada, para uns segundos, respira fundo. Se você puder, feche seus olhos. Respira. 1, 2, 3 vezes você já vai ter uma calma. É muito simples isso. Eu tenho muita dificuldade com isso também. Eu tô tentando fazer meditação há algum tempo e para mim é muito desafiador. E tem muitas técnicas de meditação que são focadas na respiração. E realmente é algo que, se você fizer 2 respirações profundas, você já percebe. Mas, assim, a nossa atenção ela é capturada muito rápido, enfim. Mas isso tem me ajudado. Então, quando eu tô ansioso, quando eu tô nervoso para fazer alguma coisa, ou quando eu tenho tanta coisa para fazer que eu acabo me perdendo, e eu percebo isso, eu tento respirar fundo, dar uma clareada. Respirar fundo Olha, eu diria que fazer boas respirações profundas poderiam eliminar alguns estresses da nossa vida, poderiam evitar situações bem desagradáveis que a gente acaba se colocando por não se dar um segundo para respirar. Outra coisa que tem me ajudado muito e que eu super recomendo por vários motivos é fazer mais coisas sem o celular. Caminhar sem o celular, talvez ir treinar, ou enfim, fazer as suas refeições sem o celular. Isso era uma coisa que era quase impossível para mim, eu tenho tentado praticar. Hoje eu tento não pegar o celular assim que eu acordo, porque eu li sobre isso, eu vi pessoas falando sobre isso, e quando eu fui colocar a minha atenção na minha realidade do dia, eu percebi que é muito verdade, que é você já acordar vendo notificações e correndo com as coisas, o seu dia já começa acelerado. E eu acredito muito, porque geralmente para mim é sempre assim, o seu dia ele vai ser da forma como ele começa. Então é muito importante, para mim tem sido fundamental definir como vai ser o meu dia. Então, mesmo que eu tenha muitas coisas para fazer, eu tento com que ele seja o mais tranquilo possível. Então, eu tenho praticado esse hábito de não pegar o celular assim que eu acordo. Meu despertador toca, eu desligo, vou fazer as minhas coisas, vou tomar meu café, vou fazer as minhas orações, vou conversar com Deus, vou me arrumar. E talvez no caminho do trabalho chegando eu pegue para ver uma notificação, mas tem vezes que nem isso, porque eu já chego no trabalho, começo a fazer minhas coisas e eu vou parar para ver o meu celular na hora do almoço e depois disso quando eu saio. Isso para mim foi maravilhoso porque eu percebi um vício mesmo de celular, principalmente depois que eu parei de sair e que eu parei de ter muita gente perto. O celular acabou sendo a forma mais fácil, que tá ali sempre à mão para me distrair. E eu percebi esse vício e tenho tentado, não tô ótimo quanto a isso, é uma coisa que eu preciso cuidar e, enfim, eu não tô liberto disso ainda, mas eu tenho uma consciência que isso é um problema e eu tenho tentado sempre que possível evitar. Tem vezes que eu consigo mais, tem vezes que eu consigo menos, tem dias que eu ainda acabo ficando mais do que eu gostaria no celular. Eu coloquei um lembrete de horário para os aplicativos para que eu não ultrapasse esse tempo, e algumas vezes eu não chego a receber esse lembrete, tem vezes que eu recebo e eu ignoro, então nunca é linear, até então para mim não tem sido algo tranquilo todos os dias, mas eu já tô muito feliz de conseguir muitos dias ficar mais afastado do celular. Uma outra coisa que é simples, mas que a gente acaba não fazendo, é reavaliar as prioridades. De todas as coisas que você tem de fato para fazer, o que você acha que tem para fazer, pense se isso realmente é uma prioridade,
ou se isso é algo que a sua mente está criando. Você realmente precisa entregar tudo isso hoje? Você realmente precisa fazer tudo isso hoje ou tudo isso dentro desse tempo estipulado? Quem disse? O que você vai perder se você fizer isso em outro tempo ou se você deixar essa tarefa para amanhã? Ou, enfim, realmente pensar sobre isso. O que você ganha, o que você perde, fazer essa reavaliação. Com certeza, juntando todas as tarefas que você tem e que você julga que estão no topo da sua lista de prioridades, alguma coisa você consegue passar para depois. Ou fazer com mais calma, fazer num outro momento, sem correr. Isso já vai ajudar bastante. Eu já vi muita gente falando sobre isso, com palavras diferentes, mas meio que é a mesma coisa. E é uma reflexão que tem ficado muito na minha cabeça. E eu tenho tentado trazer sempre pro meu presente aqui. A vida, ela não é uma linha de chegada. O mais legal da vida, ou a nossa maior conquista, não tá num ponto no futuro. Não esteve também num ponto do passado. Mas é justamente esse percurso. É um clichê, mas é verdade. Eu, particularmente, eu já falei isso antes também, eu sou uma pessoa que que gosta muito dos clichês, porque eu acho que os clichês, eles são verdadeiros, eles só são clichês porque eles foram comprovados. E é um clichê, é uma coisa simples, é uma frase de para-choque de caminhão, mas ela é muito profunda e ela é muito verdadeira. E quando a gente começa a olhar a vida com essa ótica de entender que o mais importante é o processo, é o caminho, e não o objetivo final, isso te dá mais chance de perceber e ficar atento nesse caminho. Perceber as pessoas com quem você vai cruzar, perceber o que você vai ver no caminho, as belezas ou também as coisas não tão legais. E te traz presença para esse caminho. E, consequentemente, você consegue se relacionar melhor com aquilo que está te atravessando. E você resiste menos, você se frustra menos, porque você está atento. E para mim, particularmente, isso faz com que eu consiga até perceber ou antever algumas situações, sabe? Já perceber que eu tô me encaminhando para situações que eu não quero e conseguir sair disso. Ou ter surpresas muito boas no dia a dia, do tipo, uma pessoa desconhecida que você trocou uma ideia que foi muito importante, que talvez se você tivesse com a tua cabeça sempre no futuro e imerso em tudo que você tem que fazer, você não se daria essa chance. Ou vou andar na rua e reparar uma loja ou não sei, um prédio bonito ou uma árvore que você nunca viu e que é bonito e tá do teu lado, sabe? Então, eu acho que desacelerar só traz benefícios, pelo menos pra mim, que tenho o costume de viver sempre muito acelerado. Desacelerar tem sido a minha meta e o pouco que eu consegui fazer isso até agora tem sido muito gratificante. A pressa, ela pode até parecer eficiência, mas desacelerar, respeitar o seu tempo, isso é sabedoria. Um exemplo muito claro disso é a natureza. A natureza tem o tempo dela. A gente tem as estações do ano. Se você olhar para uma planta, ela não pula as etapas. Ela tem todo um processo, desde quando a semente é plantada até ela crescer, que obviamente o ambiente ou a forma que você controla esse ambiente, ela pode favorecer ou atrapalhar o processo de crescimento dessa planta, pode acelerar um pouco algumas fases ou fazer com que ela cresça com mais ou menos vitalidade, mas ela sempre vai passar pelo mesmo processo de germinação da semente e ela vai crescer, enfim. Então, uma planta, ela não cresce com pressa. A natureza não se movimenta com pressa. E a gente se esqueceu disso, parece,
mas a gente também é bicho, a gente também é natureza. Hoje o ser humano se colocou num lugar muito afastado da natureza, muitas vezes usando a natureza como uma coisa que está aqui para nos satisfazer. Mas a natureza, ela é maior do que a gente. Não é como se a gente tivesse a natureza. Nós somos a natureza, nós somos fruto da natureza. Por mais afastados que a gente esteja atualmente e cada vez mais, infelizmente, a gente ainda é natureza. E biologicamente falando, o nosso corpo tem um tempo natural, que também é diferente para cada pessoa. E a gente foi moldando os nossos hábitos e a forma como o nosso corpo responde, mas existe ainda um funcionamento natural do nosso corpo. E conhecer e identificar qual é esse funcionamento natural seu, com certeza é algo que pode te ajudar muito. Então, para encerrar esse vídeo, eu queria deixar uma pergunta para você refletir. O que você tem perdido por ter pressa? Quais são os detalhes que você pode estar deixando passar? Hein? E é isso. Eu espero que esse conteúdo faça sentido para alguém, que de alguma forma possa te ajudar a, pelo menos, pensar um pouquinho sobre a pressa de viver que tem acontecido, sobre como você tem vivido os seus dias, ou se precisa de ter tanta pressa mesmo assim, ou se dá pra você ficar mais de boa. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de reflexão, compartilha com alguém que talvez precise ouvir ou queira fazer parte dessa discussão. E fico muito feliz se você quiser compartilhar aqui nos comentários a sua experiência, ou, enfim, dizer algo sobre isso, compartilhar com as outras pessoas. E é isso. Curte, deixe seu comentário se quiser. Se quiser me acompanhar aqui nesse canal que está começando nessa aventura, se inscreve também. Eu vou ficar muito feliz. Por hoje é só. É isso. Muito obrigado. Beijo.